Morreram em silêncio, não nos campos de batalha, mas na vergonha, no medo e no colapso. Quando o Terceiro Reich caiu em 1945, não apenas afundaram os generais, os ministros nem os soldados, também o fizeram as mulheres que haviam vivido ao seu lado, as esposas do poder nazista, as que desfrutaram dos luxos, da influência e do reconhecimento enquanto a Europa sangrava. Seu final foi o espelho do Reich, rápido, brutal e sem redenção. Elas compartilharam a glória do poder e o castigo do colapso. Algumas morreram junto aos seus maridos, fiéis até o último segundo. Outras sobreviveram, mas sua vida se converteu em uma lenta tortura de rejeição, pobreza e desprezo. Atrás de cada uniforme nazista, houve uma mulher, e atrás de cada mulher, uma história que terminou com o mesmo sabor de tragédia. Assim foi o final brutal das esposas do nazismo, as mulheres que acreditaram viver no auge do mundo e acabaram sendo o retrato mais doloroso da queda. Eva Braun foi a mais conhecida, a sombra constante de Adolf Hitler. Durante anos foi sua amante secreta, escondida dos olhos do público enquanto ele levantava seu império e a Europa inteira tremia diante de seus discursos. Vivia entre luxos na residência alpina de Berghof, rodeada de fotógrafos, festas e privilégios, mas sempre confinada ao papel de acompanhante invisível. Embora oficialmente não fosse sua esposa, nos círculos mais íntimos todos sabiam quem ela realmente era. Nos últimos dias do Reich, quando as bombas aliadas caíam sobre Berlim e o mundo que conheciam desmoronava, Eva tomou uma decisão que marcaria para sempre sua história. No dia 30 de abril de 1945, em meio à escuridão e ao caos do bunker, casou-se com Hitler. Foi uma cerimônia improvisada, com testemunhas exaustas, luzes piscando e uma atmosfera de derrota. Horas depois, ela bebeu uma cápsula de cianeto. Ele atirou na própria têmpora. Seus corpos foram queimados com gasolina, segundo sua vontade. Não houve túmulo, nem luto, nem flores. Eva Braun morreu com apenas 33 anos, convertida em cinzas e símbolo do colapso total do nazismo. Sua vida se apagou ao lado do homem que a havia mantido na sombra, e sua morte selou a tragédia de uma devoção que superou o amor, a do fanatismo. Magda Goebbels foi diferente, mas igualmente trágica. Era considerada a primeira dama do Reich, elegante, culta e devota do Führer. Casada com Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, foi uma das mulheres mais influentes do regime. Tinha acesso direto a Hitler e acreditava sinceramente que ele era o salvador da Alemanha. Para Magda, o Terceiro Reich não era apenas uma nação, era uma fé. Quando a guerra terminou, Magda se negou a fugir. Acreditava que um mundo sem Hitler não deveria existir. No dia 1º de maio de 1945, enquanto os soviéticos se aproximavam do bunker, tomou uma decisão que horrorizou até os mais fanáticos. Junto ao seu marido, envenenou seus 6 filhos com cápsulas de cianeto. Depois, ambos saíram para o jardim e se suicidaram. As imagens de seus corpos e dos pequenos cadáveres estendidos se converteram em um dos símbolos mais obscuros do fim do nazismo. Agora, isso merece que você se inscreva no canal. Vamos continuar. Magda Goebbels foi lembrada como a mãe fanática que sacrificou seus filhos por uma ideologia morta. Alguns historiadores a descrevem como uma mulher cega pela devoção, outros como uma vítima de uma lavagem cerebral. Mas o certo é que seu final não deixou espaço para a compaixão. Seu ato foi uma mistura de loucura, desespero e fanatismo absoluto. Amy Goering, por sua vez, viveu uma queda diferente. Foi atriz, glamourosa, esposa do comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, um dos homens mais poderosos e corruptos do regime. Durante anos, desfrutou de uma vida de luxos roubados, rodeada de arte confiscada e de banquetes intermináveis. Nas fotos da época, sempre aparecia radiante, vestida de seda, com joias, sorrindo para as câmeras. Mas esse sorriso se apagou quando a guerra terminou. Seu marido foi capturado pelos aliados, julgado nos julgamentos de Nuremberg e condenado à morte, embora tenha se suicidado antes de ser enforcado. Amy foi presa, interrogada e sentenciada à prisão. Passou um ano atrás das grades, perdeu sua fortuna, suas propriedades e seus direitos civis. Da vida entre mansões, passou a lavar sua própria roupa, a cozinhar para sobreviver. Terminou seus dias no anonimato, sem dinheiro e sem amigos, lembrada apenas como a esposa do ladrão do Reich. Lina Heydrich conheceu a ruína ainda antes do final da guerra. Seu marido, Reinhard Heydrich, foi um dos arquitetos do Holocausto, temido até dentro do Partido Nazista por sua brutalidade. Em 1942, foi assassinado em Praga por membros da resistência tcheca. Sua morte foi celebrada pelo mundo inteiro, mas para Lina foi o começo de um inferno. Defendeu publicamente seu marido,
justificou seus crimes e jamais mostrou arrependimento. Foi submetida a julgamentos de desnazificação, perdeu sua casa, sua reputação e seu lugar na sociedade. No entanto, nunca mudou seu discurso. Até sua morte, em 1985, seguiu afirmando que seu marido havia sido um herói. Viveu décadas no desprezo, sem prisão, mas com o pior castigo possível, ser rejeitada por todos. Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, também carregou o peso do sobrenome. Seu marido foi um dos homens mais próximos de Hitler, e sua história é uma das mais estranhas do nazismo. Em 1941, voou sozinho para a Escócia com a intenção de negociar a paz com o Reino Unido, sem autorização do Führer. Foi preso e condenado à prisão perpétua. Ilse nunca mais o viu livre. Passou mais de 40 anos vivendo sozinha, criando seu filho sob a sombra de um traidor. Embora ele tenha permanecido preso até sua misteriosa morte em 1987, ela permaneceu fiel, convencida de que seu marido havia agido por amor à Alemanha. Viveu vigiada, isolada e morreu em silêncio. Seu castigo foi a espera eterna. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, o homem mais próximo de Hitler depois de Goebbels, também sofreu um final doloroso. Fanática convencida do regime, tentou fugir para a Áustria quando Berlim caiu. A viagem foi caótica e desesperada. Terminou capturada e reclusa em um convento. Doente de câncer, morreu em 1946, com apenas 26 anos. Seu marido desapareceu em meio ao colapso e seu corpo foi encontrado décadas depois. Gerda não teve julgamento nem redenção, apenas um final rápido e trágico, reflexo do colapso de tudo o que havia defendido. Annelies von Ribbentrop, esposa do ministro das Relações Exteriores, também conheceu a humilhação. Durante os anos do regime, viveu entre diplomatas, banquetes e reuniões com líderes estrangeiros. Mas nos julgamentos de Nuremberg, seu marido foi condenado à forca, perdeu sua fortuna, suas propriedades e seu nome. De viver entre a alta sociedade, passou a dormir em uma cela. Quando saiu da prisão, ninguém quis recebê-la novamente. Terminou seus dias na pobreza, repudiada, esquecida. Todas essas mulheres, cada uma com sua história, representam a mesma tragédia, o custo do fanatismo. Eva Braun morreu por amor a um monstro. Magda Goebbels matou seus filhos por uma ideologia morta. Emmy Göring perdeu tudo o que possuía. Lina Heydrich se converteu em símbolo do desprezo. Ilse Hess se condenou a uma vida de solidão. Gerda Bormann se apagou em um convento. Annelies von Ribbentrop morreu sem redenção. Nenhuma escapou do peso do tempo. Cada uma foi parte de um sistema que terminou devorando-as. Não foram simples vítimas, nem apenas cúmplices. Foram testemunhas do horror por dentro. Viveram no coração de um império de ódio, e quando esse império caiu, foram arrastadas com ele. Sua beleza, seu status e seu poder se converteram em pó. As joias foram trocadas por lama, os palácios por prisões, as festas por silêncios intermináveis. Essas histórias, embora muitas vezes ignoradas, mostram algo que a história repete uma e outra vez. O poder, quando se constrói sobre o medo e o sangue, sempre termina cobrando um preço. Elas pagaram caro, algumas com a vida, outras com a sanidade, e todas com o desprezo eterno da história. Seus nomes apenas aparecem nos livros, e quando aparecem, não há admiração, apenas lembrança. O brilho do Terceiro Reich desapareceu com a guerra, mas sua sombra segue se projetando nas biografias dessas mulheres. O luxo se converteu em cinza, a devoção se tornou maldição, e os nomes que um dia foram intocáveis, hoje apenas servem como advertência. O final dessas mulheres foi o reflexo exato do final do regime que amaram. Algumas morreram abraçadas à loucura. Outras sobreviveram para ver como seu mundo desmoronava. Mas nenhuma escapou do inevitável. Em sua ruína, se escreveu a lição mais dura da história. Ninguém pode amar o monstro e sair ileso. E você, o que pensa? Você acha que essas mulheres mereciam o destino que tiveram ou foram também vítimas do fanatismo que ajudaram a sustentar? Te leio nos comentários. E se você se apaixona pelas histórias ocultas e os finais que o mundo preferiu esquecer, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ainda restam muitas verdades que o tempo não quis revelar.